Olá, shalom a todos, naquele que é o único e soberano, e Yahushua HaMashiach, nosso único pastor. Estamos iniciando mais um vídeo neste canal, Marcelo Machado Atalaia, e também agora no Verdade Revelada. Hoje é 1º de novembro de 2020, um domingo, e ontem foi dia 31, onde foi comemorado a Reforma Protestante. Eu havia colocado ontem em nossas redes sociais um comentário sobre o tema da reforma e eu estou aqui tão simplesmente para poder esclarecer alguns fatos. Tá? A matéria na qual eu coloquei diz assim: em mais de 500 anos, a reforma ficou só no papel. Se ele soubesse, quem? Martim Lutero, tá? Se ele soubesse que para ser o justo era necessário não desviar da Torá e dos mandamentos. Segura aí que a gente já volta em justo. Ele saiu da religião pagã, mas não tirou a religião de dentro dele. A Bíblia é um contrato de aliança e não é o amor é lindo. Tá? Jesus, que em hebraico é Yahushua HaMashiach, ele diz o que lá em Mateus 7, 13 e 14? Ele diz que muitos encontrariam a salvação? Não, de forma nenhuma. Ele disse que todos encontrariam a salvação? Não. Ele disse que poucos há que encontrem a salvação. Então nós vamos ler lá rapidamente Mateus 7, 13 e 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, há poucos há que encontrem. E depois eu coloquei assim: você está disposto a seguir por este caminho estreito? Nova reforma se faz necessário, não é mesmo? Aí eu creio que muitos religiosos de carteirinha acabou questionando um pouco a nossa colocação. Mas primeiramente eu queria falar um pouquinho sobre justo, na qual há um grande versículo aí: o justo viverá pela fé. Hebreus 10, versículo 37, que diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Quem virá? O Salvador, o Messias. Tá? Ele ainda não veio, ele virá agora. Tá? O justo em sua fé viverá. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Tá? Então vamos aqui destrinchar um pouquinho. O que vem a ser justo? O justo, em grego e no hebraico, significa dikaios. E o que vem a ser? É aquele que observa as leis divinas, num sentido amplo, reto, justo, e que guarda os mandamentos, que se orgulha de ser justo, aprovado e agir dentro da vontade de Yahuwah, o soberano, o Criador, o Altíssimo. Agora, por que eu escrevi que ele saiu da religião pagã, mas ele não tirou a religião de dentro dele? Martim Lutero, ele saiu do cristianismo pagão babilônico católico e através dele então foi criado aí o cristianismo maçônico evangélico. É isso mesmo. Aí eu já quero dizer sobre justo, que é aquele que guarda o mandamento. Se eu fosse perguntar para você hoje, que dia que é hoje, domingo, você iria responder para mim que hoje é o dia do Senhor. E eu iria responder para você que é mentira, porque o dia do Senhor é no sábado. O sábado é o dia do Senhor. O descanso do Senhor é no sábado. Hoje, domingo, é o primeiro dia da semana. Amanhã é segunda, é o segundo dia da semana. Nem mesmo aqui ele conseguiu fazer nenhuma alteração. E a religiosidade, ela deu continuidade a esse domingo falso do Senhor. Porque o domingo, ele foi criado
pela religião pagã babilônica católica como o dia do sol, o dia do domingo invictus. Eu estou aqui apenas te alertando que se houvesse realmente uma reforma transparente, nós estaríamos respeitando o sábado como o dia do Altíssimo. Aí, sobre esse assunto, eu vou acabar entrando dentro do tema de lei e de graça. Tá? Muitos falam assim, que a lei ela foi abolida, que nós vivemos pela graça. Então eu queria esclarecer com você alguns versículos da Sagrada Escritura para que você tenha um pouco de entendimento. As pessoas elas jogaram muitas mentiras em cima dos altares e as pessoas elas têm se alimentado com comida estragada. Em Salmo 135, verso 4, diz que o Criador escolheu para si Jacó e Israel como um tesouro peculiar. Vale lembrar que quando o Criador chamou Abraão, Isaque e Jacó, ele fez uma aliança. E essa aliança, ela passa de geração a geração, que seriam benditas todas as famílias, que seriam bendita toda a sua descendência, toda a sua semente. E essa aliança e essa promessa, ela recai até nos dias de hoje. Ah, irmão, mas hoje nós somos gentil. A lei foi abolida. Agora nós vivemos na graça. Vamos aí trabalhar então um pouquinho mais. Levítico 26, verso 4:4 diz assim, que mesmo eles estando em terras de seus inimigos, Yahweh, o Criador, ele não rejeitou e nem invalidou a aliança que fez com eles. Porque eu sou Yahweh, o teu Elohim. Olha só, ele não invalida uma aliança. A aliança, ela é perpétua, ela não muda. Em Malaquias 3:6 diz, porque eu, Yahweh, não mudo. Ele não muda. Aquilo que ele falou, ele cumpre. A aliança, ela é eterna. Quem rompe a aliança é o homem que rompe a aliança. Eu não estou aqui querendo lançar nenhum outro fundamento. Eu estou aqui apenas mostrando para você a verdade que a lei ela não foi banida. E o próprio Salvador, o próprio Messias, ele veio para dar continuidade a essa aliança. Nós vamos ler lá Mateus capítulo 5, versículo 18, na qual diz assim: E Yahushua, que em hebraico você conhece por Jesus, tá? Ensina o cumprimento da Torá e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim abrogar, senão para cumpri-los. Pois eis que em verdade vos digo que até os céus e a terra passe, não omitirá um iude da Torá e nem ainda um tio, até que tudo seja cumprido. Por isso, todo aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos peruxitas, de modo nenhum entrarei nos reinos dos céus. Aí se mesmo assim você ainda for teimoso, de coração duro, eu quero trazer para você agora uma lembrança lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 14, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro e tem o direito à árvore da vida. Ficarão de fora os cães. O cães é aquele que tem a mente suja, a mente poluída. Os homicidas, os que se prostituem, os abomináveis, os sodomitas, os fornicadores, os efeminados. Agora, eu falo para você,
A lei ela foi abolida ou não foi abolida? Sendo que lá em Apocalipse, tudo isso daí é redigido pela boca daquele que está assentado sobre o trono. Então, nós fomos em eras e eras. A teologia do homem ela tem nos enganado e nos levado a uma cegueira espiritual na qual nós deixamos os verdadeiros mandamentos do Criador de lado e nós adotamos a vontade e a ganância do homem. Eu queria estar lendo com você o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31, que diz assim: Eis que vem dias, diz Yahweh o Altíssimo, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que estabeleci com seus pais no dia em que os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, os quais violaram a minha aliança e para eles não atentei, diz Yahweh, o Criador, o Altíssimo, porque esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daquele dia. Porei a minha Torá, o meu mandamento, a minha lei, em sua mente e sobre o seu coração, e escreverei, e eu lhes serei por Elohim, e eles serão por meu povo. Você talvez deva lembrar aquela passagem lá no Novo Testamento, na qual o Salvador, o Messias, ele virá, nos tirará o coração de pedra e nos dará um novo coração. Ele escreverá a Torá, os mandamentos, em nosso coração. Porque a aliança ela ainda não foi implementada, porque ele ainda não retornou. Pois ainda nós temos um coração de pedra, um coração que ainda é resistente. Talvez você esteja resistindo agora nesta mensagem em observância aos mandamentos. E a maior prova é quando as pessoas estão lá no templo, cantando aquela música, recebi um novo coração, coração regenerado, coração que é inspirado por Jesus. Veja bem, quando você não faz parte da congregação A, B, ou C ou D, essas coisas ela não têm validade. Porque você é excluído do meio daquela sociedade. Você é excluído do meio daquela congregação. Os próprios homens, eles excluem. E depois ainda querem pregar amor. Querem ensinar que receberam um novo coração. Negativo. Ainda continuam com o coração de pedra, porque eles insistem no erro. Eu quero também ler agora, para finalizar, Ezequiel, capítulo 36, verso 26, que também vai reafirmar isso. E vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, o meu entendimento, e farei com que andes nos meus estatutos e guarde os meus juízos e os observe. Eu te pergunto, a lei ela foi abolida? Talvez para muitos foi. Por que eu falei que é necessário uma nova reforma? É necessário sim uma nova reforma. Porque ontem, da mesma forma que foi comemorado a reforma protestante, também foi comemorado o dia do Halloween. E eu tenho certeza que lá tinha muitos
cristãos maçônicos e evangélicos, né? Muitos cristãos pagãos católicos que estavam lá no Burger King, tá? Montado numa vassoura para pegar lanche. Ah, mas isso daí não tem problema nenhum, não. Não tem nada a ver, não. Ok, perfeito. O que você tem aprendido? Ah, não, eu só tenho aprendido amor. Perfeito. Eu acredito que você tem andado em caminho largo. Você tem sido ensinado a caminhar em caminhos largos. Porque hoje o jovem, ele já começa o período de namoro e já se deitam na cama. Já comete fornicação. E muitas vezes o seu líder, ele sabe disso e ele faz vista grossa. Porque talvez ele também pratica. Muitos praticam o adultério. Muitos praticam tantas coisas ilícitas e sem se perguntar em que nós temos errado. Ah, nós vivemos pela graça, nós somos justificados pela graça. Uma ova. A lei, ela não foi abolida. Pelo contrário, o Salvador, ele veio para cumprir a lei. Ele veio para mostrar que era necessário ajuntar a casa de Israel e a casa de Judá e andar dentro dos seus preceitos. Mas o povo não quer. O povo quer facilidade. Como pode? Andamos desgarrados como ovelhas, lançado ao matadouro no meio de lobos, na qual introduz uma teologia miserável, uma teologia abominável. Olha, eu não sou youtuber, eu não sou influenciador. Nós estamos aqui tão simplesmente para passar a verdade. Se você está sentindo incomodado, a verdade ela incomoda. Mas ela tira o jugo do coração e das costas do homem. E traz liberdade, traz alívio. Nós não estamos aqui pregando uma nova religião, porque nós não somos religiosos. Ah, o Marcelo agora ele está falando sobre judaísmo. Não. Cristianismo, catolicismo, judaísmo, espiritismo, seja o que for, o ismo, tudo é a mesma coisa, é fermento. Você lembra daquela passagem na qual diz assim que o reino dos céus é comparado a uma mulher que ela introduziu fermento na massa e a massa ela levedou? Vocês ainda insistem em caminhar em caminhos tortuosos? Uma nova reforma se faz necessário, sim. Só que ninguém quer atentar para este livro. Olha, se você quer andar na modernidade, se você está falando que agora eu sou preconceituoso, ok, então nós vamos rasgar esse livro e nós vamos viver na perversidade. Porque o mundo, ele é perverso. O mundo já no maligno. Em minha caminhada religiosa eu conheci tantas pessoas boas, tantas pessoas bacanas. Tantas pessoas que acreditavam em algo e hoje elas estão lá no pecado. Tantos casais que se diziam evangélicos e hoje se separaram por causa do adultério. Quantos jovens que se perderam nas drogas? Quantos jovens que se perderam na modernidade? Quantas pessoas que agora estão procurando aí política? Eu recebo um monte de solicitação de amizade de irmãozinhos lá de trás. Sabe, que virou a cara com você porque você não faz parte da comunidade dele.
que acha que você está andando no mundo e agora vem procurar gente para poder ganhar voto. O justo, ele não anda no meio da política. O justo, ele não vai se aproveitar do título de pastor, de seja lá o que for, de bispo, de profeta, de apóstolo, para tirar vantagem. Porque o justo, em Yahweh, o Altíssimo, o Criador, ele não anda no meio da corrupção. Porque a política, ela é corrupção. Então, meu querido irmão, não me procure que o meu voto você não terá. Ou seja, ninguém terá o meu voto, porque eu não participo desse sistema. Espero que você tenha compreendido a mensagem. Eu não vou ficar falando aqui para você compartilhar, caso você goste, para você abençoar outras pessoas, porque talvez você deva estar aí torcendo o nariz, que você não concordou com nada que eu falei. Não tem problema não. Não tem problema. O reino, ele é conquistado à força. E somente os corajosos é que conquistarão. A lei, ela está em vigor sim. Mas a salvação, ela é de graça. Não é pela graça. Ela é de graça. Você não precisa mais sacrificar porcos, animais, para você ser salvo. Porque o nosso Salvador, ele já derramou o seu sangue lá naquele madeiro. E eu vou te falar mais, não é cruz não, tá? É madeiro. Se você está carregando o símbolo aí dentro da sua igreja, você está equivocado. Tá? Você precisa estudar mais. Você precisa voltar. Por que eu falei que Martinho Lutero, ele... Por que eu falei que Martinho Lutero ele saiu da religião pagã, mas ele não tirou a religião de dentro dele? Exatamente. Continua tudo a mesma coisa. Nada mudou. De um lado era o papado e agora é o pastorado. De um lado era a novena e agora é campanha. A única coisa que permanece é o dízimo. Essa parte aí, todo mundo aceita, o dízimo para todos os lados. Não anda, diz que não anda pela lei, mas mantém o dízimo. Ah, mas a desculpa é que eu preciso manter o templo. Aonde que está escrito isso? Sendo que o próprio Messias, ele diz assim, vocês dão o dízimo do endro e do cominho, que é o alimento, tá? Não é dinheiro. Mas o maior mandamento da lei, vocês não cumprem. Que é o quê? O amor ao próximo. O amor ao Criador. Reflita bem. Fique na graça e na paz. Um abraço a todos.